Olá pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês. Sim, eu andei cá desaparecida um pouco muito, pode ser que sim, mas hoje eu vim cá vos falar sobre algo que tem supostamente mexido um pouco comigo. Eu achei muito interessante partilhar com vocês. Nós dizemos sempre que as coisas são impossíveis de acontecerem ou são improváveis de acontecer porque não se está visível nos nossos olhos. E, no entanto, comigo, sim, eu tenho andado desaparecida aqui do canal, mas tem acontecido muitas coisas também na minha vida aqui pessoal, atrás das câmaras, na vida real. Então eu vim cá hoje partilhar com vocês um pouco, e para quem me segue no Instagram, sabem que eu estou sempre a dizer, olha, vou-vos contar o que tem acontecido, vou-vos contar o que é que eu estou a fazer agora no meu trabalho, vou-vos contar quais são as mudanças que eu tive, que proposta que eu tive. Então hoje, mas antes de vos contar, eu queria também vos contar como tudo aconteceu, como tudo veio até mim. No entanto, não vou dar muitas voltas porque senão o vídeo já vai ficar longo, com certeza, porque vocês conhecem-me, mas mas para chegar até lá eu quero vos contar uma parte, porque nada vem só, não é? Porque tudo é um processo, que vocês também possam entender isso, que tudo é um processo, por mais que vocês acham que está a demorar muito, por mais que vocês acham que não vai acontecer, por mais que vocês acham que não é aquilo, não é? E quem sabe é uma coisa que vocês pensam, mas não é uma coisa que possa acontecer. A história de hoje é o improvável tornar-se provável. Por que eu digo isso? Porque parei o canal um pouco, porque eu estive num momento complicado da minha vida, como nós todos temos, não é? Então não estava com energia para tal. É uma pena, mas porque é uma coisa que eu gosto de fazer, com certeza. Mas, no entanto, eu quero vos contar porquê. Não é porque eu não estava com energia, mas porque eu estava um bocadinho desfocada, estava mais focada daqui deste lado e não estava muito com vocês. Então a história, gente, começa não é bem um belo dia, porque não acordei e aconteceu, mas eu quero vos contar como se fosse um resumo, e tudo, por acaso, aconteceu porque eu tinha conhecido alguém, não é? Eu estava a conhecer a pessoa, mesmo a conhecer a pessoa, e a pessoa era e continua a ser, não é? Porque ainda ela está viva, é uma pessoa espetacular. Eu pensei, não, com certeza, essa pessoa pode ser a pessoa de quem eu estou à procura, porque a pessoa tinha todos os... é como se fossem todas as características daquilo que eu estava à procura, que eu queria, da forma de ser, mente, então visual também. Então eu estava a sentir bem com a pessoa, e sentia mesmo, e a pessoa gostava de mim, eu gostava da pessoa. Mas só que algo dentro de mim, eu vou pôr a mão assim, porque está um sol lindo, maravilhoso, hoje às 8 da manhã. Tinha algo em mim, eu não sentia-me confortável. Eu já tinha orado para Deus, como sempre eu faço, e pedi a Ele que Ele mandasse alguém, não é? Que seja da vontade dEle. Então nunca nós vamos saber quem é, mas só porque que nós nunca vamos saber quem é? Porque nós, supostamente, não tomamos atenção aos detalhes, nós não fazemos perguntas. E um dia, eu estando tipo naquele misto de sentimentos, eu peço a Deus que Ele me dê então um sinal. O sinal foi que, pronto, eu fui específica no sinal, porque eu tinha que saber se era a mesma pessoa ou não, não é? Se era da vontade dele, porque eu também tenho que saber porque eu me sentia assim, porque estava tudo bem, não é? E não é que estava tudo bem, pronto, claro que não estava 100% tudo bem, mas eu conseguiria, quem sabe, no futuro, as coisas podiam, tipo, imagina, podiam melhorar, assim dizendo, porque nós sempre pensamos com a esperança de que as coisas possam melhorar. E eu vi que mas que eu isso não estava bem. Então eu pensei, ok, então deixa-me fazer. Falei com Deus, levantei pela manhã, falei com Ele, fiz uma oração, disse, Deus, olha, se essa pessoa não for para mim, faça com que amanhã a pessoa não faça isso. Porque é uma coisa que a pessoa sempre fazia. E então eu peço que a pessoa não me faça isso. E é assim, gente, incrível que pareça, aquilo aconteceu, tá bem? Então, quando eu acordei, eu vi que supostamente, acordei não, é o dia todo, eu vi que a pessoa não fez aquilo que eu tinha dito a Deus. Então, eu entendi realmente que aquilo poderia ser um sinal. Mas não, outra coisa que nós temos de mal, e o problema que nós temos é não acreditar, não é? Não acreditar. E o que é que eu fiz? Eu ignorei. Então, é assim, eu pedi a Deus, mas Ele deu-me o sinal, e o que é que eu pensei? É coisa da minha cabeça, como todos nós fazemos. Eu disse coisa da minha cabeça, então continuei. Mas eu não estava feliz, eu não sentia-me feliz, eu sentia-me incomodada. O meu Espírito Santo, como eu sempre dizia aos meus irmãos, não sei o que, o meu Espírito Santo estava muito incomodado. E porquê que eu sentia-me assim? Porque então, e depois eu comecei a pensar, então não é correto. O que é que eu fiz? Acabei a relação, acabei mesmo.
Mas a pessoa gostava muito de mim. Eu até pensava, pronto, ia ser desta, não é? E, no entanto, eu acabei, tinha que fechar os olhos. É uma coisa que me magoava muito fazê-lo, muito, porque mal bem eu queria estar com a pessoa. Mas eu disse, não é aquilo, não pode ser. E nisso tudo, acabei e sofri. Era um misto de sentimentos de eu queria estar com ele. Eu sei que ele queria estar comigo e queríamos muito porque ele insistia e porque é que eu estou a acabar, porque eu sou muito teimosa, porque não sei o que é, porque é que eu estou a fazer isso. Era tudo, gente, mas o que eu sou muito, eu prefiro seguir a Deus do que seguir as minhas vontades. E é isso que eu entendi, porque as minhas vontades às vezes nem sempre estão certas, não é? Nem sempre, quer dizer, a maioria delas não estão certas. Então, basicamente foi nisso. E isso vai ser mais rápido, não é? Passando o tempo, e eu sei que eu fiquei mais ou menos, gente, mais ou menos que um mês num sofrimento, é choro que não acabava. E eu pedi a Deus para Ele me tirar esta dor, não é? Eu pedia, vocês já viram como é que nós somos? É que assim, eu sabia que eu mesmo estava a causar-me esta dor, e Deus já tinha mostrado para eu afastar disso. E dessa dor, pronto, supostamente no futuro, né, de ter acabado isso tudo, né, porque se não demorasse tanto para acabar, eu não sofreria tanto, é isso que eu quero dizer. E no entanto, eu depois pedi a Ele que Ele me tirasse a dor, porque estava a doer muito, e eu não estava a conseguir mesmo. E no entanto, eu sentia que Deus não estava lá, era o silêncio, gente, por completo. Era o silêncio que me incomodava, porque eu nunca senti este silêncio, porque eu sou muito de sentir, tipo, eu sou muito de Espírito Santo, eu sou muito de saber que Deus está aqui, pronto, Ele falou, foi Ele que falou, sou muito assim. E naquele momento isto não aconteceu. Então o que eu senti é como se Ele tivesse me deixado. Daquela forma de, ok, tomaste as tuas decisões, então agora vais ter que arcar com elas. E eu senti muito sozinha, eu senti que não conseguiria sozinha, com tanta dor, e eu chorava. E sim, se vocês me verem chorar, é normal, porque pronto, né? A contar alguma coisa assim que me deixa um bocadinho, né? Que a gente ainda lembra as coisas e a graça dele também, nós sentimos um bocadinho emocionados e às vezes também naquele momento triste, né? E no entanto, exato, eu sentia, eu só dizia, falava com ele, porque é que não estás cá, porque é que não estás cá? E sabendo que eu, frisando, que eu é que tomei as minhas decisões, porque ele ajudou-me logo no início. E eu dizia, porque é que não me respondes, porque é que não me ajudas, ajuda-me a passar esta dor, ajuda-me a tirar esta dor, ajuda-me com tudo, ajuda com isso. E eu via só o silêncio, e naquele dia que eu estava a orar, eu disse, mas porque é que ele não me responde? Porque é que ele anda em silêncio? E, no entanto, o Tiago Brunet, eu estava a ver um vídeo do Tiago Brunet, mas não um vídeo, passou um corte, sei lá, acho que era um corte, mas era no YouTube, porque eu sei que eu não podia tocar o telemóvel, porque eu estava no meu trabalho, né? O meu trabalho tinha que usar as mãos, de outra forma, então eu sei que eu não estava num scroll, né? Os vídeos. E ele disse, a resposta de Deus, o silêncio de Deus também é a resposta. E eu disse, ok, eu entendi logo que tem uma forma que às vezes nós ficamos, e depois ele falou, não é? Que não vou falar exatamente o que ele falou, porque não vou me lembrar agora, mas eu sei que naquele momento caiu-me como? Porque Deus, uma coisa que nós temos é livre-arbítrio, não é? Entre aspas, claro. Mas então é assim, as decisões que nós tomamos, Deus nos ajuda naquele momento a tomar as decisões, para se a gente pedir ajuda. Como eu pedi sobre o sinal, se vocês lembram-se daquela parte. Sobre o sinal, ele ajudou-me com o sinal, mas depois o que é que eu pensei? Ignorei o sinal dele, então pronto, eu tive naquele momento o meu livre-arbítrio humana de ir em frente com aquela vontade minha, e eu fui. Então é isso que o Tiago falou bem, que eu entendi naquele momento, foi que tu tomaste as tuas próprias decisões, então agora tu me tens que arcar, e agora ele vai-te deixar arcar como pai, né? Agora estás de castigo, para entenderes o que é que tu fizeste. E eu senti, aquilo foi muito grande, aquilo não foi algo rápido, básico, aquilo foi grande, foi um silêncio grande, foi uma solidão grande, então, gente, foi horrível, só eu sei, e eu não queria aquilo mais, então eu entendi que o silêncio de Deus também é a resposta, e eu disse, pronto, ele está chateado comigo, não é que ele está chateado, mas ele tem que me deixar sentir isso, ele tem que me deixar saber o que é que estou a fazer, não é? E pronto, então o que eu senti foi, eu chorei naquele momento, como eu vi, eu chorei então, porque eu já sabia o que é que se passava, porque parece que foi uma resposta de Tiago, de Deus, que veio na boca do Tiago naquele momento, para eu ouvir, e eu cheguei em casa, eu corri para casa, só queria ir para casa, corri para casa e fui para o meu quarto, e ajoelhei-me, e eu disse assim, Deus, eu sei que, desculpa, eu sei que eu não fui a melhor pessoa, supostamente, eu sei que eu não tomei a melhor decisão possível, mas eu não consigo seguir isto sem o Senhor, porque eu sei que está a doer muito, e eu sei que de tanto doer eu não consigo mesmo, eu preciso que o Senhor esteja comigo.
eu quero estar com o Senhor, eu quero que o Senhor me responda, eu quero novamente ter o meu Espírito Santo, eu quero ter o meu guia, não é? Eu assim, toda, né, acabada, pronto. E, no entanto, eu só sei que eu acabei de orar no quarto, porque eu estava sozinha, porque eu cheguei do trabalho, foi logo, gente, foi logo, nem foi, eu acho que nesse dia nem fui para o gym, fui lá para o quarto e fiz a oração. E no dia seguinte, eu sei que eu estava no trabalho, assim, já tinha me esquecido de tudo, nem que eu tinha me esquecido, mas estava a viver com aquilo, e eu sinto que algo dentro de mim mudou novamente, e eu comecei a sentir como se tivesse ouvido novamente, não é? Algo que vinha dentro de mim, que é como se eu tivesse fechado os olhos e sentia o barulho novamente. Sentia algo dentro de mim, uma energia, sentia que não estava sozinha mais, como aquele vazio que eu sentia. É como se ele tivesse ouvido, não é? Ele entendeu e ele disse, ok, então agora podes retornar novamente a ela, não é? Ou podes novamente trabalhar nela. E no entanto, aí eu entendi que às vezes nem nossas vontades não têm que ser as nossas vontades. Que as nossas vontades estão erradas. Porque se a gente for por nós mesmos, nós não conseguimos. Então é isso que eu percebi naquele momento. E pronto, depois passando os dias e eu senti muita vontade de ler a Bíblia. Gente, muita vontade de ler a Bíblia, muita. É como se eu disse até às minhas amigas, olha, vou ler a Bíblia de início ao fim. Eu quero ler, porque eu era ignorante, eu não queria ler a Bíblia, porque foi escrito pelo homem, podem ter mudado, aquela ignorância, né, que todos nós temos, quase a maioria. E eu então, eu disse, não, eu quero ler, e estava com vontade de ler, mas depois as pessoas me diziam, mas lê a partir disto, a partir daquilo, a partir do Apocalipse, porque desde o início vai ser complicado. Mas é pior que eu estava com vontade de ler desde o início. Desde o início eu disse, não, vou ler desde o início. Então, segui aquilo que eu estava a sentir, porque agora segui mesmo o que eu estava a sentir, e comecei a ler, então comecei a ficar muito mais deep. Então aí é que eu comecei a não... E nisso tudo eu só me sentia mas esse vídeo fica para outra ocasião, porque senão vai ficar muito longo. E, exato, que eu comecei... Em que momento que eu senti que eu estava a ficar diferente, mal ou bem. E, no entanto, eu... De tanto ler, eu pensei, quem não quer mal ou bem uma mudança para a sua vida, não é? Eu estava no trabalho, e também Deus nos mete vontades. Eu acho que não é sobre nós, é que Ele nos mete, Ele coloca a vontade aqui, Ele coloca a vontade em nós. Então o que eu senti naquele momento é que é do eu estou aqui no meu trabalho, ok, é um trabalho bom, arranjar esse trabalho para eu conseguir conciliar-me com o horário da Leonor na escola, isso tudo, mas só que eu não queria mais, já chega. Porque desde que eu tinha chegado em Londres fazia sempre o mesmo trabalho, não é? Que era supostamente, era como cleaner e depois passei com este aqui depois da tarde, que eu passei das 9 às 3, era como se fosse era cleaner mesmo, mas é como se fosse supervisor de cleaner, então não fazia nada, só tinha que checar quase, não fazia nada, mas era o cleaner, não é? E não tem mal nenhum com isso, claro que não. Mas, no entanto, eu queria mudar porque eu sei o meu potencial, eu sei aquilo que eu consigo fazer. Mas os meus medos, não é? São maiores. Então eu sentia, eu digo sentia, porque mesmo que eu sinta, é melhor nem falar mais isso, mas sentia que eu não era boa em inglês suficiente, eu sentia que não vou escrever maravilhosamente bem como alguém que foi para um college aqui, porque eu não consegui fazer isso, e no entanto, porque pronto, tem a Leonor, não é? E nem sempre nós pedimos aquilo que nós queremos quando nós temos filhos. E é isso que eu senti. Então, um dia, eu estava no trabalho, eu disse, Deus, olha, eu estava muito, muito triste. A minha colega apanhou-me a chorar e eu estava triste com tudo, não é? Com tudo. E eu queria mudar. E ela, da forma que ela olhou para mim, foi como se fosse fogo. Eu senti o olhar dela de pena, mas não foi uma pena de mal, uma pena de fogo. Ela é mãe. Então aquilo me deu mais vontade de chorar ainda. No entanto, eu sei que assim que ela, eu não sei se foi antes dela sair ou assim que ela saiu, eu sei que eu falei com Deus, ou foi no dia seguinte, não me lembro mais, e eu disse, Deus, olha, eu sei que o Senhor me quer como a mãe da Leonor. Eu amo ser a mãe da Leonor, mas eu também gostaria de ser a Olga, não é? Eu queria fazer aquilo de mal ou bem, queria trabalhar naquilo que eu gostasse, queria trabalhar num sítio diferente, queria uma diferença na minha vida. E eu disse a ele, aí eu já tinha aprendido, e aí eu lembrei de tudo. E eu disse a ele, eu sei que se eu tomar as decisões por mim mesma, se eu decidir as coisas por mim mesma, eu sei que eu vou errar. E eu sei que tudo que eu tenho até hoje foi o Senhor que me deu. Então eu peço ao Senhor que
como a mãe de Leonor que eu sou, não é? Eu peço ao Senhor também que me faça ser a Olga, porque também quero ser, novamente, não é? Quero me tornar. E, no entanto, eu fiz aquela oração e ficou. Fiz a oração, ficou, porque, pronto, né? Acredito muito nele e ele sabe. E eu sei que quando chegou o momento, chegou depois, acho que foi quê? Um mês, depois ou 3 semanas, não me lembro muito bem. E eu sei que a minha colega chegou para mim e ela disse-me: tenho uma notícia para ti, mas não contes a ninguém. Eu disse: está bem, não vou contar a ninguém, mas é só para te dizer que ela é inglesa, que a nossa companhia vai fechar aqui neste building e vamos ficar sem trabalho. E eu comecei a rir. E ela disse-me assim: Olga, estás a rir porquê? Ouviste, entendes o que eu te disse? E ela, pensando que eu não tinha entendido, né? E eu disse: sim, entendi, disseste que vamos ser despedidas. E ela disse: estás a achar piada nisso? Eu disse: estou. Porque eu sabia aquilo que eu tinha pedido a Deus. E eu sabia, porque eu já a conhecia, eu já sei, eu e Deus, como eu costumo dizer, somos muito íntimos, né? Então eu consigo conectar e apanhar muito essa, é como se fosse essas respostas, não é? Então eu começava a rir-me. E ela dizia assim: Olga, não estás a entender, nós vamos ficar sem trabalho, tu precisas pagar renda. E eu disse: eu sei, amiga, mas vai dar tudo certo, porque é em Deus que eu confio. E ela só me acusava comigo, né? Pois, tu e teu Deus, e depois ela desde a Olga. Assim ficou. E eu um dia estava numa reunião que nós fazemos todos os meses, não é? Com o pai da minha cunhada, também, que é o estudo bíblico. Senhor, eu disse: olha, a minha empresa vai fechar, mas também este trabalho vai ser o último trabalho que eu vou trabalhar como supostamente cleaner, não é? E depois ele disse assim: mas como assim? Eu disse: sim, vai ser o último trabalho que eu vou trabalhar como cleaner, porque o próximo trabalho eu vou trabalhar com o computador. Gente, imagina, eu não sabia de nada, mas sabem o que é nada, o que vinha por aí. E depois ele disse assim: tá bem, mas Olga, diz-me uma coisa. Ele todo incrédulo, claro, é normal. Diz-me uma coisa, mas agora tu trabalhas com computador? Eu disse: não. Então, mas agora tu trabalhas com computador? Eu disse: não, por acaso não. Ele disse assim: que estranho. E esta vontade tua vir assim do nada, eu disse: é isso mesmo, eu sinto aqui dentro que eu vou trabalhar com computador. E pronto. E ele disse assim: tá bem, então ok, então ficou. E depois de 2 semanas, eu entro de férias, a minha colega manda mensagem a dizer que ela não ia ficar mais lá, e no entanto a minha chefe manda mensagem para mim: deves ter sido informada, a empresa supostamente vai fechar aqui neste building, e no entanto eu preciso fazer uma reunião contigo. E longe de mim nada, porque eu só disse: olha, esse despedimento com justa causa, está tudo bem. Eu vou ser despedida com justa causa. E a minha irmã dizia assim: mas por que é que tu fizeste para ser despedida com justa causa, Olga? E eu dizia ela assim: nada, mas vou ser despedida com justa causa. Então por que que eu... E eu não tinha pensado isso. Quando eu saí da casa dela, eu estava no trem para vir para Londres, aí eu lembrei: pois, quem sabe não, certeza, porque eu fiz uma oração para Deus e eu pedi a Deus que me tirasse daí. E, no entanto, isso aí foi por justa causa, porque eu já sabia que ele ia fazer. É mais ou menos isso que eu estava a responder, mas eu respondi inconscientemente. Então, eu recebi o e-mail, então a chegar no trabalho, né, no dia que eu tinha que recomeçar o trabalho, cheguei e ela disse-me: Olga, tens tempo? Eu disse que sim. Eu estava lá com o meu computador de casa a trabalhar para mim mesmo. O curso que eu estava a fazer, estava só a estudar, gente, o meu curso de estudar. E, no entanto, ela disse assim: olha, temos que falar, então como é que está a tua vida? Entramos na sala, eu disse: a minha vida está ótima, estou a tentar estudar para ver se eu faço não sei o quê, nanã. Eu disse ela, né? E ela disse assim: que bom, ainda bem, então e como é que vai os treinos? Eu disse: olha, os treinos vai maravilhosamente bem, então quem sabe vamos treinar um dia juntos. E eu disse: treinar um dia juntos? Como assim? Então não vou ser despedida. E aí já me deu então aquela coisa de ficar a pensar, a treinar, então o que é que vem por aí? E, no entanto, eu disse: que estranho. E depois fiquei na minha, deixo a ela falar, deixo a minha chefe falar. E ela vira-se para mim e ela diz-me assim, e olha, para vos dizer, eu digo minha chefe, com quem dizer, porque ela não era bem a minha chefe, porque o meu supervisor era outra pessoa e nem estava lá mais. Ela é uma pessoa que tem a ver com contabilidade, nem finanças, e ela veio falar comigo para me informar sobre a situação. E, no entanto, eu disse: está bem, então, ok, então vamos falar. E ela disse: Olga, já sabes sobre a companhia vai fechar aqui, mas não é que a companhia vai à falência, a companhia é muito grande para ir à falência, mas que ela vai fechar no building, porque eles vão mudar por não sei o quê. Explicou-me tudo isso. Eu disse: sim, eu sei, toda calada, né? Eu sei, eu entendo, claro, com certeza, são as coisas da vida, e eu toda sem preocupação nenhuma, não sei porque, eu não estava bem preocupada, é mesmo assim, não estava mesmo preocupada. E, no entanto, ela vira-se, ela diz assim: mas, no entanto, eu não tenho trabalho de cleaner para ti. E eu disse assim: ok, mas eu tenho outra oferta para ti. E eu disse assim: como assim? Ela não tem trabalho de cleaner e ela tem outra oferta para mim. Então, o que acontece é que ela disse assim: eu quero que a Olga seja admin. Gente, eu naquele momento, eu nem
Nem me passou pela cabeça o que é admin. Eu sei lá o que é admin, não é? Admin pode ser muita coisa, não é? Então, se ela dissesse reception, tipo alguma coisa assim, mas não admin. Mas também não podia ser só reception, porque eu faço muita coisa mais do que a só recepcionista. E, no entanto, ela, quando diz admin, eu fiquei assim, admin, e o que admin faz? Já agora, só para... Quando ela explicou-me o que admin faz, que eu tenho que ter um bocadinho de skill de IT, que eu tenho que, imagina, enviar e-mails para os clientes, conseguir explicar aos clientes bem sobre imagina, aquilo o que ela queria que eu, tipo, o que era o trabalho em si, como é que seria o espaço. Quando o cliente chegasse, eu tinha que dar uma introdução ao cliente sobre o sítio onde o cliente vai estar, e eu tenho que estar, tipo, imagina, eu vou ia comunicar com clientes que viviam cá na Inglaterra e outros que viviam nos Estados Unidos, porque a empresa é americana. Então, gente, vocês estão a imaginar. Depois, quando ela falou aquilo tudo, eu estava só assim. Calma, era muita informação para a minha cabeça. E eu disse assim, mas espera. Acho que ela não está a perceber aqui. É que eu não sou assim tão boa em inglês como ela pensa. Eu, para aquele trabalho. E porque eu sei para este tipo de trabalho, e toda a gente que sabe que qualquer pessoa que vai atrás tem que mandar o seu currículo. E é verdade, tem que mandar o seu currículo, tem que ver o skill da pessoa, não é? Porque a pessoa vai trabalhar com algo muito importante. E são clientes importantes. E essa empresa não vai perder, não é? Então, assim foi. E eu, então toda, não é, maluquinha minha, eu chego para ela e digo assim, olha Joana, tens certeza daquilo que está-me a propor? E ela, mas é em inglês, né? E ela assim, sim, tenho, Olga, tenho. Eu disse assim, Joana, eu não tenho nenhum skill para isso. E ela diz assim, eu sei que não tens. E eu disse, mas consegues aprender? Eu disse, Joana, o meu inglês não é tão bom para isso, o meu inglês não é tão bom na escrita. E ela diz assim, está tudo bem, tu consegues fazer. Então, tipo, eu disse assim, espera, ela não está-me a ouvir. Joana, espera, não estás-me a ouvir. Imagina, incrédulo aqui, você ora para Deus, né? Mas se eu mandava algo negativo para ela, ela respondia-me com positivo e ria. E eu sei quem ela é. E depois ela disse assim, Joana, tu sabes quem eu sou. E ela disse assim, sim, já te vi cá 2 vezes. Eu disse assim, em 2 vezes que tu me viste, tu achas que eu sou ótima para este trabalho? Ela disse, eu acho. E eu disse assim, meu Deus do céu, mas eu não tenho skill. E ela vira-se para mim e ela diz-me assim, mas o skill, eu sei que encontrar pessoas com skill eu vou encontrar, porque é o que mais tenho, é só pedir que me mandem e-mails, é o que mais tenho, mas eu não vou encontrar pessoas como tu, com a tua forma de ser. Os clientes adoram-te. Eu vejo que tu, da forma que tu trabalhas cá, tu és cleaner, mas nós recebemos e-mails a falar de ti. Então, nós queremos que tu, não é? Também, tipo, que tu supostamente estejas na nossa equipa. E eu fiquei assim, meu Deus, isso é surreal. Eu fiquei parva naquele momento. E, no entanto, eu naquele momento também, eu disse a ela, Joana, ok, espera um bocadinho. À frente dela eu faço oração. E eu disse a Deus, eu sei que não é aquilo, isso não veio dela, não veio o pensamento dela, eu sei que veio do Senhor, não é? Mas eu não esperava para tanto. E muito obrigada por isso. Eu assim, muito obrigada por isso. Porque eu sei que veio do Senhor. E eu olhei para ela e eu orei à frente dela mesmo, lá naquela sala. Eu olhei para o teto mesmo. E depois olhei para ela e disse assim, Joana, muito obrigado, porque eu sei que isto veio do Senhor. E obrigado por tu teres ouvido a Ele. Porque às vezes nós somos tão rijos, tão frios, tão ignorantes, que às vezes muitas mensagens, eu falo para todo mundo mesmo, muitas mensagens às vezes vêm para ti, para, olha, ajuda aquela pessoa, mesmo a tua família, mas a tua coração está tão endurecido que ele não é capaz de ajudar, porque estás com raiva, mas Deus quer que tu ajudes. Então, ao conseguires entender que sim, eu estou com raiva, mas eu tenho que ajudar essa pessoa, é muito bom, quer dizer que tu estás a ouvir uma voz divina, não é? Porque estás a deixar o teu sentimento para o lado e estás a conseguir a respeitar aí na direção daquilo que Deus quer. E é isso que eu senti naquele momento com ela. E eu agradecia, eu disse, Joana, muito obrigada por ter ouvido Deus. E ela disse-me assim, ouviste? Eu posso arranjar pessoas que tenham melhor currículo, mas eu não posso arranjar a pessoa como tu, pela forma que tu agiste. E eu disse assim, meu Deus, então eu disse, então vai-me pagar por eu ser simpática? Você paga por ser simpática? E ainda, tipo, tudo mudou, né? E ela disse assim, sim, eu vou te pagar por tu seres quem tu és. Aquilo. E quando eu ouvi aquilo, eu disse assim, isso é Deus a falar, gente.
Eu vou te pagar para tu seres quem tu és. E agora eu, a falar com vocês, eu sinto isso, realmente é verdade. Eu tinha que ser quem eu sou. A forma de eu ser com as pessoas, a forma de no trabalho, de eu preocupar mesmo não sendo o meu trabalho. Eu dizia para a minha colega que ela era recepcionista, eu dizia, olha, faça a tua pausa, eu fico aqui à espera do cliente, mesmo como cleaner, não é? Eu mostrava para ser prestativa, não só no meu trabalho, como também dos outros. Eu tentava ajudar, que não era o meu trabalho de ajudar, eu te ajudava. Então, é isso. Eu estou a ser paga para ser quem eu sou. E é isso, gente. E eu quero vos dizer que Deus vos ouve, mas tenta ser quem vocês são, tá bem? E se vocês acham que vocês não são bons suficientes, que só erram nas escolhas que fazem, vão a Deus e peçam ajuda, peçam a resposta, porque nós temos Ele como um guia, não é? Nós temos o nosso Espírito Santo como um guia. Então peça a Ele isso. E é isso que eu vos peço, pelo menos hoje, é que vocês também vão a Ele quando vocês sentirem alguma dúvida, quando vocês terem alguma aflição, quando vocês se sentirem doentes, vão a Ele, que eu sei que Ele ouve, mas vão com o coração aberto, não vão desconfiados, vão sabendo que Ele pode tudo, com essa mensagem que vocês entendam. Então, nisso tudo, resumindo, gente, eu tive 1 mês e tal de estágio. Se foi fácil, não foi nada fácil. Eu não estava a entender nada, eu não estava a entender nada. Porque porque aquilo não é a minha língua, não é? Não é algo tipo, imagina, eu fui claro, eu fiz o meu entry tipo de inglês, mas não sei, foram levels, não é? Mas uma coisa que eu tenho é que eu gosto muito de comunicar. E Deus sabe como nos faz. E como eu gosto tanto de comunicar, eu sou muito à vontade, eu comunico, mesmo não sabendo a língua, eu pareço a minha filha, Leonor, eu falo. Então, a minha forma de ser foi meu, entre aspas, college. A minha forma de ser foi meu, entre aspas, college. Então é isso que eu vos digo. Tipo, não vos limitem. Não tenham medo. E mesmo se tiverem medo, como eu costumo dizer, vão. Mesmo se tiverem medo, vão com medo mesmo. Porque lá no final eu sei que tudo dá certo. Eu sei que tudo que seja da vontade de Deus dá certo. Então seja aquilo que vocês são. Não tenham medos, não arranjem limitações. E o meu estágio foi um estágio muito complicado neste caso. Eu chorei. Muitas vezes eu chorei. Muitas vezes eu sentia nervosa. Muitas vezes eu dizia, meu Deus, por que eu estou cá? Não é? E chegou a altura que eu chegava para a minha vizinha e dizia, ai, eu não quero mesmo ir para o estágio, está a ser muito complicado. E sim, ele te dá bênçãos, mas ele depois te faz passar por momentos que tu tens que passar, porque ele não pode estar lá contigo, não é? Para tu seres forte, ele tem que te fazer ser forte. Então, para fazer ser forte é tu saberes enfrentar as coisas. E são as coisas que não foram fáceis. E eu não contei a ninguém, não contei a vocês, não contei a ninguém, porque cada vez eu vos dizia, vou contar, mas eu não estou a passar, não é um momento fácil, é um momento bom, uma novidade boa, mas não foi fácil porque o treinamento foi muito duro, porque eu não estava a entender, há coisas que eu não entendia, eu ficava... Lá mesmo eu vi que, tão pequeno que eu era, lá mesmo eu vi que eu não estava a entender nada que eu estava a fazer. Eu vi que, não, será que isto é mesmo para mim? E eu dizia, não, eu consigo. Depois era uma luta interior, não é? E depois eu sei que chegava depois às vezes, eu sentia tipo que não era para fazer aquilo. Não era para mim, né? Porque a gente via eu via tantos desafios que eu dizia tipo, não é para mim. Não é para eu fazer isso, não é? E eu cheguei, tipo, em casa, eu disse, Deus, eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, que se isto é do Senhor, eu sei que é do Senhor, por que o Senhor está a me deixar?
passar por isso? Por que eu estou a sofrer tanto? Eu sei que é do Senhor, mas eu acho que eu não consigo, está a ser muito. E no entanto foi aí que eu supostamente, e eu disse, não, Olga, não, tu oraste, tu pediste, então aí eu te dei, e eu dei-te, e agora tens que enfrentar. Foi que com medo mesmo, gente, eu fui, com medo mesmo, eu fui para um treinamento como eu, desculpem, eu fui para um treinamento que eu quando cheguei no treinamento e eu não estava entendendo nada que a mulher estava a falar, eles quando são, tipo, imagina do norte, é como se fosse português, é muito mais deep o inglês, então assim que ela começou a falar eu disse ardi, porque depois no final eu ia ter o teste, e eu senti que eu ardi, e aí eu pensei, e eu disse mesmo, olha, não sei se eu vou conseguir passar, porque eles pagaram para nós termos aqui, porque é algo que eu preciso saber, porque para eu estar onde estou. Mas, no entanto, novamente, eu só ouvia Deus. Já aconteceu uma situação, gente, aquela situação que me ajudou no final do exame, que tínhamos que sair. Quando eu saí da sala, eu vi que, tipo, eu disse assim mesmo, o que é que está a acontecer lá dentro? O que é que vamos fazer nós? Porque vai ser teste, vai ser diferente para cada grupo, não é? E assim foi. O teste realmente foi diferente. E eu disse assim, meu Deus, ai, o que é que vai ser lá dentro? Depois um rapaz, que ele ia trabalhar para o governo, disse assim, eu acho que era melhor levar um copo d'água fresca. Ele diz isso. E eu sou muito de entender quando Deus fala comigo, gente. Sou muito de entender quando Deus fala comigo. E eu disse assim, copo de água fresca, ok. Eu vou levar. Eu disse assim para ele e todos que estavam lá na sala de fora, eu vou levar. Sabes o que é que eu vou levar? Porque é Deus a falar contigo. Deus a falar contigo. Eu vou levar. E eu atendi uma cliente, um indivíduo, não é? Chamamos aqui porque aquele é um training de salva-vidas, não é? E eu encontrei, imagina, como se eu encontrasse alguém no trabalho, alguém na rua, e a situação era que eu tinha que descobrir o que a pessoa sentiu, como que a pessoa aconteceu aquilo, porque a pessoa estava a sangrar muito, e tinha que descobrir onde está o dedo da pessoa, não é? E no entanto, gente, é assim, eu tinha que explicar aquilo muito bem explicado. E eu sei que eu não ia conseguir explicar tão bem, não é? Para aquela senhora entender tão bem, não é? Da forma que eu queria, porque o meu inglês não é assim tão perfeito, pensando eu. E o que é que eu faço? Eu faço uma atuação lá, não é? Então, do nada, eu atendi a pessoa, no indivíduo, e eu disse o que é que se passava. A pessoa disse que tinha cortado, e eu disse, está bem, onde está? Lembrei que eu tinha que encontrar a parte do corpo, não é? Onde está o seu dedo. Ele disse que está por aí, então eu encontrei supostamente o dedo, e o que é que eu fiz? Peguei o dedo, enfiei supostamente num plástico, né? É um dedo, pronto, imagina que é um dedo, é uma caneta. Enfiei num plástico e meti então a tampa de uma caneta e enfiei dentro de um copo. E então a senhora vem, não é? A instrutora vem e ela pergunta-me, então olha como é que está a pessoa, o que é que a pessoa aconteceu com a pessoa, e eu tinha que explicar. E eu disse, olha, toda aflita, tinha que fingir, né? Que estava toda aflita, não sei o quê, que a pessoa aconteceu isso, um acidente, e a pessoa então cortou o dedo e eu pus o dedo no fridge. E ela diz, tá, puseste no fridge, então mostra-me que fridge é que tu puseste. E depois ela disse, mas colocaste no plástico, eu disse, sim, coloquei no plástico. E ela disse, mostra-me então o fridge que tu puseste. Assim que eu mostrei ela o copo com água e coisa lá dentro, ela começa a rir. Ela vira-se para mim e ela diz, melhor atuação que tu tiveste, que alguém teve, e eu só achei aquilo muito, muito, muito grande. Então é assim, no final eu disse, só para vos dizer que todos passaram. Gente, eu tinha tudo para não passar, porque eu não ia conseguir explicar ela bem as coisas. Mas por causa daquele copo d'água, e só por causa daquela atuação do copo d'água que era fresca, que eu disse que era o fridge, que o dedo já está salvo, que o dedo é o pé da caneta que estava dentro do copo, e ela vira-se, ela riu-se, toda a gente riu. O que é que eu fiz naquele momento, que Deus ajudou-me a fazer, é tirar o foco em mim. Estás a ver? Então é que eles relaxassem e no final acabou tudo bem e ela disse para dizer que toda a gente passou e eu só pensei o dinheiro que a empresa pôs para mim e eu só disse amém, ainda bem. Então era um dos últimos, não é, que a gente tem que fazer, que era assim mesmo com outras pessoas, e passei isso tudo para vos dizer sim. Agora eu sou uma admin, eu sou a pessoa, supostamente eu sou a minha própria supervisor. Eu não tenho supervisor, não, é só eu e o meu colega entre de um turno àquele turno. E outra coisa, vocês lembram do horário, não é? Que eu tinha que ter um horário por causa da Leonor. E antes, quando eu fiz uma oração para estar no trabalho antigo que eu estava, falei, oh Deus, por causa do horário também, ele também arranjou muito trabalho, que eu começava às 9 para acabar às 3. E as pessoas diziam, nossa, acabar às 3 é muito cedo. Fogo, quem acaba às 3, às 3 é quando o trabalho quase está a começar a aquecer. E, no entanto, o que acontece agora, eu não saio às 3 mais, eu saio às 2. Deus é tão maravilhoso que eu entro às 7h30 e saio às 2. Então é assim, quando eu digo às pessoas, até amanhã, pessoas, já vais embora, já. Então é assim, o horário é excelente, o trabalho
estou agora tipo madame, não faço nada, claro, entre aspas, não é? Porque são responsabilidades que eu tenho que ter, e é isso, estou a ser paga para ser admin, então sou uma nova admin. Então hoje eu quero vos contar, e essa foi a história, que do improvável, de uma miúda que não tem skill no inglês, não sabe escrever perfeitamente em inglês, não sabe mesmo, acredita em mim, e não fala perfeitamente um bom inglês, mas ela saiu de cleaner, não é? E foi para admin. Então, algo totalmente incabível, tá bem? E eu não precisei do currículo, porque Deus, a minha forma de ser, Deus mostrou à pessoa que eu era o currículo, não é? A minha forma, sempre que eu trabalhava lá mesmo como cleaner, eu falava às pessoas que supostamente me mandavam fazer alguma coisa, eu dizia, tá bem, vou fazer, eu sempre fiz com um sorriso na cara, tá bem, vou fazer, sempre humilde, e eu nunca reclamei de nada, até hoje, nunca reclamei, em termos do trabalho que eu estou a falar, nunca reclamei de nada. E no entanto, eu só dizia que sim, vou fazer, e quando diziam, ai Olga, desculpa ter dito isso, não sei o quê, eu dizia, não, dá boa. Eu não estou a fazer para vocês, estou a fazer para Deus. Então sempre glorificá-lo, tá bem? Então vou glorificá-lo também novamente hoje com vocês aqui. E estou sempre a glorificá-lo, não é? Mas eu quero que com esse testemunho que vocês não percam a esperança, que vocês não desistam. Se eu conseguir, tá bem? Vocês também conseguem. E só confio nele e falo mais com ele também. Então, meu testemunho é isso. E também para vos dizer, sim, que o canal da Olga vai estar de volta, está de volta. E peço imensa desculpa mesmo, por estar desaparecida, mas é muita coisa que estava a acontecer por aqui deste lado. Mas eu estou bem, como vocês podem ver, que é algo tipo que só tem estado a crescer e tem aparecido coisas novas, novidades incríveis, tá bem? Então. E uma coisa também que eu não vos contei, que eu acabei por esquecer, que quando que eu decidi começar a ler a Bíblia e isso tudo, eu tinha muitos sonhos maus, e quando eu falei com uma amiga minha, ela disse-me que aquilo que eu estava a ter era supostamente uma guerra espiritual, é que como se eu tomei a decisão para estar com Deus, então o que é que vem agora? Os ataques, não é? Do mal, e disse ela, que os ataques do mal, então eram sonhos horríveis, eram mesmo horríveis, gente, sonhos que nem, meu Deus, eram muito horríveis. E no entanto, eu sei que eu até cheguei a uma altura que eu não queria dormir porque eu não queria sonhar. Antes de dormir, eu disse a Deus que eu não quero mais sonhar, eu não quero mais ter aquele pesadelo, para o Senhor me ajudar, para tirar aquilo de mim. Então eu sei que quando eu adormeci, eu sonhei com uma pessoa, gente. Não sei se vocês a conhecem, não sei, mas eu sei que eu tinha visto uma vez, e nem sabia o que é que ela, como quem sabe, atriz, mas eu vi que eu sonhei com ela. E ela acho que é a Karina Bates, acho que vocês sabem quem ela é. E no entanto, eu sonhei com ela, eu sonhei com uma casa branca de madeira, e no meio do nada, e eu entrei naquela casa branca de madeira, e estava com as mãos dadas na Leonor. E no entanto, pronto, para vocês verem que antes de eu ter essa notícia sobre o trabalho, não é? E no entanto, quando entrei, ela abriu uma porta, e foi ela, não é? A Karina Bates, ela abriu uma porta daquela casa e ela disse-me, podes entrar, estás segura, não é? Estás segura. E no entanto, eu entrei e realmente eu sentia muito bem naquela casa, mas não tinha ninguém lá, não é? Mas eu sentia que era uma casa de acolher pessoas, pronto. E no entanto ela disse-me, estás segura, podes entrar. E quando eu entrei, depois eu sei que eu tinha que sair sozinha, mas sem a Leonor da casa. E eu saí sem a Leonor da casa, e quando eu saí ela disse, podes ir em paz, não tenhas medo, que nada vai te acontecer. E depois eu fui, não sei, é como se eu fui tipo ido atrás, exatamente, agora falar com vocês é isso, é como se eu tivesse ido atrás do trabalho, não é? De um trabalho, uma entrevista, whatever. E eu voltei e ela perguntou-me, então, aconteceu alguma coisa lá fora? Foi perigoso? E eu disse, não foi, esteve tudo bem. E ela disse, então fique descansado, que a partir de agora vai estar tudo bem. E pronto, eu acordei e nunca mais sonhei até hoje, depois que vi essa notícia do trabalho. Então, é para vocês verem. As coisas acontecem, tá bem? Então deixo aqui o meu testemunho e espero que o meu testemunho vos ajude, tá bem? Também a encontrar alguma resposta em alguma coisa que vocês queiram, mas não desistam, gente, porque eu não vou desistir a partir daí, eu não vou desistir a partir daí, eu sei que as coisas só têm a melhorar e se eu continuar no caminho dele, e é isso aí, tá bem? Então seja de novo bem-vindos ao canal da Gá. Este aqui é, pronto, uma parte de conta-me a tua história. Então esta aqui é uma das histórias que eu acho que tem que ser partilhada, porque eu sinto que tenho que partilhar com vocês, para vocês também acreditarem também em vocês. Até já, beijinhos.